Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, com mais um Resgate no Lar. Geralmente esse Resgate no Lar esse podcast, dirigido pelo pastor Samir Zayed. Hoje nós temos aqui o nosso pastor Ottoni, que estará dirigindo esse podcast com o nosso convidado especial, o Dr. Sandro. Bom dia, pastor Ottoni. Bom dia, Patrick. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Resgate. É um prazer estarmos aqui hoje reunidos. Nós hoje teremos informações de extrema importância e de muita sedimentação científica, porque o nosso convidado do podcast de hoje, ele é médico, ele foi secretário de saúde do município de Campo Grande até recentemente, é vereador em exercício nessa legislatura em Campo Grande, e por essa razão ele também, pessoalmente, ele se envolve de uma maneira muito forte nesse ambiente da droga, no sentido de trazer para a sociedade, para a nossa comunidade, a estrutura do significado da droga, das consequências da droga, dos efeitos da droga. Ele tem um conhecimento científico, até por causa da sua formação acadêmica acerca disso, e tem sido um soldado incansável na luta contra o uso abusivo de todas essas estruturas que têm desqualificado as famílias e as pessoas. Eu quero, antes de mais nada, Patrick, e você ouvinte da Rádio Resgate, eu quero, seguindo assim o propósito e o protótipo daquilo que o meu pastor, o Samir Zayed, tem feito aqui na rádio, eu quero ler um versículo bíblico de Provérbios 16:3, e eu escolhi esse versículo bíblico e esse capítulo justamente por causa até daquilo que eu tenho visto na natureza do trabalho que o Dr. Sandro tem estabelecido na vida dele. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Nós temos visto que a Rádio Resgate hoje ela é uma ferramenta muito importante na sedimentação de cultura, não só cultura bíblica, mas cultura de um modo geral, como hoje nós teremos aqui uma porção importante. E eu quero orar, agradecendo a Deus esse momento, e em seguida, hoje com certeza eu farei pouquíssimas intervenções em virtude daquilo que já conheço do Dr. Sandro. Já tive o privilégio de assistir bem mais que 3 ou 4 palestras dele em relação a esse tema e tenho convicção do que ele trará para nós hoje acerca da droga. Então eu quero fazer uma oração aqui para nós iniciarmos o nosso dia, o nosso podcast, debaixo de uma estrutura do poder do alto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do Sandro. Ele é autoridade em várias vertentes, mas ele representa hoje o legislativo de Campo Grande. E a tua palavra diz, no livro de Isaías, que o Senhor é o nosso legislador. E nesse tempo, Senhor, o Senhor usa a vida de homens que se consagram ao Senhor, que têm temor do Senhor, que têm princípios éticos e morais e que manifestam, acima de tudo, aquilo que pregam. Então, quero te louvar pela vida do Sandro e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, porque nos é lícito que o Senhor derrame e continue derramando sobre a sua esposa, os seus filhos, toda sorte de bênção nas regiões celestiais, cuidando dessa família. Essa família é importantíssima para Campo Grande, é importantíssima para a sociedade, por isso nós te pedimos que o Senhor os regue com todo o teu poder e cuidado e os livre de todo o mal sobre a face da terra. Abençoa o Samir e a Magali, que são nossos pastores, que são nossos líderes, que são os gestores de tudo que nós temos vivido nesse tempo, a favor do reino de Deus. Então que esse programa de hoje possa entregar para as pessoas o conhecimento daquilo que ainda elas ignoram, para que elas compreendam a grandeza e a profundidade de um tema tão importante nesse tempo, que é o uso abusivo de álcool, drogas e fumígenos. Então, que o Senhor possa abençoar o nosso podcast e que nós realmente consigamos atingir o coração de todos aqueles que se propõem a nos ouvir. Obrigado, Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus. Dr. Sandro, o microfone é teu. O senhor sabe do tema, nós temos aí nesse primeiro tempo aí 50 minutos, fique à vontade e esteja como
filho dessa casa, o senhor é muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Hoje não é a primeira vez que o senhor vem aqui, o senhor sempre está aí nos assessorando, trazendo toda a estrutura de políticas públicas a favor do Esquadrão da Vida. Então, o senhor é uma pessoa respeitada aqui dentro, não só pelo que o senhor é, como vereador, mas pelo que o senhor tem feito por nós. Então, Deus te abençoe e o microfone agora é teu. Amém. Agradecer a oportunidade, pastor Ottoni. Ontem falei com o pastor Samir, está em São Paulo, né? Sim. Ele está com um probleminha familiar, mas em resolução. Bem, o uso e abuso de álcool e drogas, ele tem apenas um foco, se nós não quisermos enxugar gelo, é a prevenção. Nós estamos vivendo um problema seríssimo aqui em Campo Grande. Quem mora na nossa cidade há mais de 20, 25 anos sabe que não era algo que preocupava Campo Grande do ponto de vista de segurança pública ou saúde pública, mas hoje o principal problema de saúde pública pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, é o uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós mais do que dobramos, quase que triplicamos o número de moradores de rua em Campo Grande que quebraram o vínculo familiar e hoje, por uma questão de dependência química, estão nas ruas cometendo pequenos delitos sem produzir. E a nossa legislação, infelizmente, é muito frouxa. Nós incentivamos o uso abusivo de álcool na sociedade, banalizamos o seu uso. E nessas horas, quando você, de fato, tem um dependente químico na família, é um momento delicado. Eu, como secretário de saúde ano passado, não teve um dia que eu não recebi uma ligação de um pai, de uma mãe, desesperada, de uma esposa ou esposo, perguntando se havia em Campo Grande um local para internar o filho, para internar o esposo, para internar um ente querido. E não faz acepção de pessoas e nem de classe social. Então, promotores, filhos ou esposos de médicos, enfermeiros, juízes, desembargadores, infelizmente, nós, enquanto sociedade, uma hora nós vamos ter que encarar esse problema. E eu vejo que a prevenção é a única solução. Os dados mostram, os estudos científicos, que a minoria das pessoas consegue, de uma maneira definitiva, se livrar das drogas. Menos de 5% da população, principalmente quando você tem quebra de vínculo familiar, as pessoas vão para a rua, isso diminui ainda mais. Aí a importância do papel das comunidades terapêuticas. Esquadrão da Vida, Clínica da Alma, Jaboc, nós temos dezenas de comunidades terapêuticas em Campo Grande que fazem um trabalho social incrível. A gente sabe que centenas de pessoas ocupam os lugares e estariam onde hoje? Ocupando as ruas de Campo Grande. Então, eu sou incentivador das comunidades terapêuticas, vejo o papel sério que é desenvolvido na figura aqui do Esquadrão da Vida do pastor Samir, e sou um grande parceiro de vocês. A principal bandeira nossa ali na Câmara Municipal é justamente fazer esse trabalho de prevenção. Segunda-feira, antes de ontem, estive na Secretaria Municipal de Educação, junto com o Procurador de Justiça, Sérgio Arfuch, a prefeita, o secretário de Educação, e pudemos usar a palavra onde todas as escolas municipais e meios de Campo Grande estavam, para que a gente possa iniciar, de fato, sair da teoria e começar na prática um papel importante envolvendo pais, alunos e professores do 9º ano do ensino fundamental. A ideia é envolver a sociedade para que a gente possa diminuir o primeiro contato com a droga. Eu vou falar agora, pastor, fonte do IBGE. Mais da metade de cada 100 crianças do ensino fundamental terminam o 9º ano do ensino fundamental. Antes de entrar no ensino médio, de cada 100 crianças, 65 já tiveram contato com álcool. 55 de cada 100 crianças que terminam o ensino fundamental, estou falando de adolescentes de 13, 14, 15 anos, pré-adolescentes às vezes, eles fazem o uso mensal do álcool. É um número muito exagerado, hein, doutor? Mais de cada 100 crianças, mais de 12,5, mais ou menos, 12 a 13 crianças fazem uso semanal, todo final de semana ingerindo álcool.
e em torno de 10 já tem algum grau de dependência mais pesada. Por que isso é ruim? Porque um momento da vida onde deveria ser proibido o uso do álcool. Mas não é proibir por proibir. É porque tem um motivo para isso. Quanto mais precoce, quanto mais cedo o adolescente inicia o contato com o álcool, maiores as chances da dependência na vida adulta. E eu, visitando as comunidades terapêuticas, eu tive uma surpresa. Eu imaginava que as pessoas iniciavam o mundo das drogas mais pesadas, o crack, cocaína, através do cigarro, mas não. A imensa maioria dos homens e mulheres que estão hoje em comunidades terapêuticas ou nas ruas de Campo Grande começaram essa vida com álcool. Nós, no nosso país, nós banalizamos o uso do álcool. A banalização é tanta que hoje não basta você beber. Você tem que beber, achar bonito, fotografar, postar, curtir, compartilhar como se fosse algo inócuo. Você está fazendo propaganda para uma multinacional trilhardária que não precisa. E mais, você está sendo referência negativa para as nossas crianças e adolescentes. Criança e adolescente precisa de referência positiva, de pessoas que não bebem, não fumam e não usam droga. Eu não estou pedindo para você, ouvinte, você deixe de postar nas suas redes sociais, mas seja inteligente, faz uma postagem de você caminhando, tendo uma alimentação saudável, outro tipo de postagem, pastor. Eu tenho tido uma conduta com as minhas redes sociais, doutor Sandro. Eu, quando tenho qualquer pessoa que eu sigo nas minhas redes sociais, que porventura poste alguma imagem fazendo apologia, mesmo inconsciente, de qualquer tipo de álcool ou droga ou fumígeno, eu cancelo a amizade. Por qual razão que eu faço isso? Eu tenho um vínculo jurídico com comunidade terapêutica, eu tenho um vínculo afetivo com comunidade terapêutica desde o ano de 2005, 2006. Em virtude disso, em virtude também de prestar advocacia gratuita há muitos anos para esses meninos e meninas que permeiam a comunidade terapêutica, e também por causa da advocacia criminal que exerço, eu sei assim muito de perto os malefícios da droga e do álcool. Então, eu cancelo a amizade. Eu tenho ódio do álcool e da droga porque eu sei dos malefícios, dos tantos óbitos, homicídios, acidentes, abusos ocorrentes dentro dos lares derivados desse ambiente. Então, realmente, o senhor tem total razão quando o senhor fala, né, que quando o senhor está dizendo ali que parece que há uma escala, né? Eu bebo, eu fotografo, eu tiro a imagem, eu publico e assim eu faço uma festa como se aquilo ali fosse um ambiente de alegria. E na verdade está sendo uma referência negativa porque há uma indução, né, como se fosse realmente aquilo que eu falei agora, uma apologia. Olha, você se quiser ser bem, se quiser ser feliz, se quiser ter a mulher bonita que eu tenho, se quiser ter o ambiente que eu estou, você precisa consumir o cigarro, precisa consumir a droga, precisa consumir o álcool. Realmente é verdade. E todos nós, independente da nossa profissão, independente do cargo que ocupa momentaneamente ou não, nós podemos ser referência, positiva ou negativa para outra pessoa. Você que está me ouvindo, você pode ser uma referência para o teu filho, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para o teu colega de escola. Sejamos nós a referência para a próxima geração. De novo, criança e adolescente precisa de referência positiva para que ele possa estar tendo um norte. Né? Eu vou seguir o quê? E a necessidade de pertencer a alguma coisa também. Eu fico muito triste quando eu vejo uma legislação muito frouxa. Às vezes a pessoa atropela um pai de família, acaba ceifando a vida por estar alcoolizado e às vezes não acontece nada com o cidadão. Então, a gente deveria ter também, trabalhar, né, não só na prevenção, através de capacitação, treinamento e palestras, mas também com os nossos legisladores, para que a gente, a nível federal, que a gente tenha uma legislação mais rígida em relação ao abuso de álcool, que é a droga mais devastadora em termos de saúde pública. O senhor sempre fala na tua palestra, doutor Sandro, de algumas características das drogas, do álcool. E aí o senhor fala da droga mais devastadora, da mais usada, da mais prejudicial. Tem uma estrutura assim que o senhor sempre menciona nas suas palestras. De longe, pela banalização do álcool, em termos de saúde pública,
homicídios, mortes, acidentes de trânsito, morbimortalidade. O álcool, sem dúvida nenhuma, é mais devastador. A nicotina do cigarro é a droga que tem o maior poder viciante. Entendi. A capacidade de viciar que a nicotina tem é enorme. E lembrar que quanto mais precoce a introdução, maiores as chances de dependência, porque até os 18, 19, 20 anos, o sistema nervoso central ainda está em formação. Jesus! Então as pessoas abusam. E o traficante ele vai justamente atrás dessa faixa etária, para que a pessoa não só se torne dependente, mas tenha a vida inteirinha dela dedicada ao uso das drogas. E a droga mais perigosa em termos de overdose é justamente a heroína, que é um derivado do ópio, que é um derivado da morfina, que hoje a América do Norte, Estados Unidos, está sofrendo muito com a morfina e seus derivados. A morfina, o alfentanil, o sulfonil. Lá é um problema de saúde pública, como nós temos um problema seríssimo de saúde pública aqui, com o álcool, com a pasta base, com a cocaína e seus derivados. Entendi. Então, a estrutura nossa realmente é trabalhar na prevenção. Eu já ouvi essa frase, inclusive de um delegado de polícia, certa vez, até no Conselho Estadual Antidrogas. Vocês ficam aí trabalhando em comunidade terapêutica, vocês estão enxugando gelo, porque vocês cuidam aí de um usuário abusivo de droga quando entra 200 na cadeia do vício. E aí eu fiquei pensando naquilo durante um bom tempo, mas eu entendi, na verdade, que quando a gente recupera uma pessoa que foi usuária abusiva de álcool e droga, a gente consegue transformar não só a vida dela, mas transforma a família e uma geração vindoura. Então, esse testemunho da transformação pessoal, onde a gente consegue atuar na vida de uma pessoa recuperando. Agora, daí a importância dessa palavra que o senhor está utilizando aqui, que eu vejo que é fundamental. Eu fui 10 anos gestor ali, presidente da comissão da Ordem dos Advogados, chamado OAB Vai à Escola. E durante 10 anos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, eu fiz palestras inúmeras. Eu cheguei a fazer a palestra em um semestre para 3.000 alunos, inúmeras palestras sobre a nocividade do álcool e da droga. Durante 10 anos eu fiz isso na minha vida. Então, realmente, doutor Sandro, o importante, acho que nós temos que centrar o nosso desforço realmente na prevenção. Sem dúvida nenhuma. O senhor falou que palestrou. Não basta fazer esse papel. A gente tem que ocupar a cabeça do jovem. Então, seja através da arte, da cultura, o esporte, tanto o esporte como... Eu vi um trabalho da Polícia Militar chamado Banda Mirim. É uma verdadeira orquestra sinfônica. São centenas de crianças que aprendem a tocar, desde violoncelo, violino, bateria, assim, teclado. É uma coisa maravilhosa de se assistir. É um trabalho que a Polícia Militar faz, e tirando centenas de crianças, ocupando a cabeça. Meu avô usava uma frase assim, pastor: mente vazia é a oficina do diabo. Eu ouvi muito isso também. E é de fato. De fato. E tanto o esporte como a cultura, a arte, eles ocupam a cabeça do jovem, dando, entre aspas, um barato muito semelhante ao das drogas. A religião é outra coisa também, você ocupa a cabeça do jovem. E eu não vou fazer aqui propaganda de nenhuma religião, mas seja você evangélico, católico, é importante, é o papel que a igreja faz. Quem vai na igreja, independente de qual for a denominação, ele vai estar evitando, porque lá também é pregado isso, né? Os malefícios da droga, principalmente para o jovem e do adolescente. Não que isenta completamente a pessoa de usar, mas você vai estar ali com o seu Criador, na sua fé, ocupando a cabeça do jovem. Esse trabalho que a gente quer fazer na escola é justamente incentivar a prevenção e também ocupar a cabeça do jovem. A Polícia Militar tem um outro trabalho muito bacana, que não me vem à memória agora qual que é o nome desse trabalho, mas eles fazem no 5º ano do ensino fundamental. ProERD. É um trabalho que eu conheço, que já fui em algumas vezes. É o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Isso. É um trabalho maravilhoso. Eu conheço o trabalho. Mas, assim, são trabalhos isolados. Eu acredito que o gestor público ele tem que fazer algo centralizado, tem que ser a principal bandeira.
não adianta você ter dinheiro, você ser rico, você ser famoso. Quando tem droga envolvida, pastor, você cai na vala todos comum. os paradigmas. Cai na vala comum. E o senhor estava falando aí, né? Esse tratamento de pessoas com transtorno decorrente do uso abusivo de álcool e droga, a RDC 29, né, que é a reunião da diretoria colegiada da Anvisa, quando estabeleceu a RDC 29, que estabelece toda a estrutura sistemática da comunidade terapêutica, tem ali inserido no artigo 19 uma estrutura da espiritualidade. Olha só. A espiritualidade, ela é fundamental, como o senhor falou, né? A gente, na verdade, não prega religião, mas nós precisamos entender, hoje o senhor que é médico, né, tem essa estrutura chamada medicina integrativa. A medicina hoje está compreendendo mais do que nunca que o ser humano ele é tricotômico, né? Ele é espírito, alma e corpo. Perfeito. Ele precisa, na verdade, nós sabemos que a enfermidade somática ela é derivada de estruturas emocionais, de estruturas espirituais, e daí a importância da espiritualidade, porque quando o senhor fala do índice de recuperação em torno de 5%, nas comunidades terapêuticas que nós temos contato, eu vejo que esse índice ele é um tanto superior em virtude de uma estrutura que reorganiza a vida da pessoa nesse ambiente de espiritualidade que depois reflete na estrutura emocional, né? No psique e depois no corpo. Perfeito. O homem é trino, corpo, alma e espírito. Isso que o senhor falou é verdade. Quando você paga uma clínica de recuperação, onde você tem a medicina envolvida e médicos, a chance de recuperação é maior quando você tem um viés espiritual por trás. Sim. Olha que incrível que pareça. Às vezes é gratuito e você tem uma chance maior de recuperação quando você está numa comunidade aqui terapêutica. Nós temos essa estrutura, né? Temos a psicóloga a Natália aqui na unidade 1 e nós temos também essa estrutura da espiritualidade como um pilar muito forte da nossa indicação ao tratamento terapêutico. Perfeito. E o senhor citou um momento atrás algo fundamental. Quando você tira você está envolvendo toda a família, que é o que a gente chama de codependente. Isso. O dependente químico, o adicto, o viciado, ele sabe que se ele voltar a ter as mesmas amizades, ele vai recair. A família, ela precisa, numa atitude em amor, dizer não para o adicto, o que é muito difícil. Difícil. Porque eu vejo, quando você tem um dependente químico na família, o familiar fica doente. De uma maneira que você não entende. Antes, eu falei, eu estou com meu filho viciado, exemplo. A mãe entra em desespero, trabalha, vende as coisas de casa, porque vê o desespero do filho na dependência, na abstinência, e acaba mantendo aquele vício, oferecendo droga para o próprio filho, mesmo sabendo que faz mal. Olha que coisa difícil. A codependência cega, né, os limites de cuidado. A pessoa deixa de enxergar a realidade. E eu ouço de vários dependentes assim, doutor, a gente só vai conseguir sair da dependência quando de fato a gente chegar no fundo do poço. Então, se você vê alguém ali na beira do abismo, você empurra que a pessoa vai cair e vai voltar. Enquanto o codependente, a mãe, o pai, o vô, a avó, o cuidador, o responsável, continuar ajudando o dependente químico, ele vai ficar na zona de conforto. E ele não vai conseguir se livrar. Então, se eu não fizer um trabalho com a família, eu acredito que a comunidade terapêutica tem esse papel fundamental de chamar o familiar e falar, olha, se ele voltar para casa e você não mudar o seu pensamento, a gente muda comportamento quando a gente muda pensamento, pastor. E por que eu mudo? Eu mudo porque eu estou insatisfeito. Se eu estiver satisfeito com a minha vida, com o meu estilo de vida, com a minha dependência, não tem por que eu mudar comportamento. Então, essa mudança é fundamental e o envolvimento da família no tratamento é imprescindível. Sim. O dependente químico, doutor, a nossa experiência demonstra, né, que ele é um agente de manipulação. Ele é altamente manipulador, ele é mentiroso, ele é fraco de caráter, ele é frouxo de estrutura de personalidade. E quando ele recebe um não, porque o não é um tratamento de choque que ele recebe, aí ele pula para o ambiente da ira, da revolta,
da briga, do quebra, da estrutura de ameaça à integridade, mas a primeira chave que deve ser virada na vida de um dependente químico pela família é o não. Perfeito. É o portão de casa fechado. Perfeito. E eu vou dar um outro ponto de vista agora. Todo mundo sabe, a mãe, o pai, o cuidador, o responsável, que a droga faz mal. Ainda mais para o dependente. Então, eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. Ó. Eu sei que faz mal, como pai, como responsável. Eu sei que se eu oferecer, ele vai passar pela fase da recaída. Mas mesmo assim, eu dou. Eu dou o dinheiro para ele comprar. Por que eu faço isso? Por que o pai e a mãe, mesmo sabendo que faz mal, ela dá algo que prejudica o filho? Aí tem um monte de sentimentos envolvidos, pastor. Dó, culpa. Poxa, como é que meu filho entrou nessa? Será que se eu tivesse visto ele, acompanhado melhor, ele estaria nessa? Como é que uma mãe vai ver um filho em desespero e não vai oferecer um alívio para ele? Entendi. Aí, qual que é o ponto de vista que eu mostro para os codependentes? Eu tenho dó. Quem tem dó? O pai, a mãe e o cuidador. Quem tem a culpa? O pai, a mãe e o cuidador. Eu tenho dó e dou algo que pode fazer mal para o meu filho. Porque eu tenho esse sentimento. O sentimento é meu. Entendi. Quando eu dou algo que faz mal para o meu filho, o que aconteceu com o meu sentimento? Acabou. A minha dó está resolvida. A culpa foi embora. Entendi. Quem ama diz não para os próprios sentimentos. E aí é a dificuldade que nós enfrentamos. É negar-se a si mesmo. É uma atitude nobre. Eu amo e por isso eu vou dizer não para o meu filho. Uma atitude em amor. E não egocêntrica. Quando você oferece aquilo que faz mal para o seu filho, você está pensando nos seus sentimentos. Você não está pensando no seu filho de fato. E fazer o pai, a mãe, o cuidador enxergar isso é um grande desafio. Olha, você vai dizer não para o seu filho a partir de hoje porque você quer ele longe das drogas. Você quer o tratamento dele de uma maneira real. Entendo. Ah, mas os pais são separados, o pai é ausente. A gente sempre tenta colocar, justificar algo. E eu acho importante a gente falar isso para o codependente e ele ouvir isso. Porque senão a gente mantém acesa essa chama da codependência, que é uma enfermidade dificílima de ser tratada. Nós temos aqui o Esquadrão da Vida. Eu acho interessante, né? O Samir, ele tem um livro que ele conta o testemunho dele, e ele sempre fala que quando ele se recuperou, há 24 anos atrás, o tratamento que ele recebeu na comunidade terapêutica eram 2 pilares, inchada e Bíblia. Então trabalhava, quando não estava trabalhando, estava lendo a Bíblia. Mas com isso, né, você vê que hoje ele preside todo esse conglomerado aqui, chamado Esquadrão da Vida, além de outras instituições, como o Instituto Samir Zayed, Casa Resgate, Escola de Formação e Capacitação, onde o senhor tem sido um grande parceiro nosso lá, dando aulas gratuitamente. Então a gente vê assim que o Samir, ele tendo passado por aquela estrutura, o quanto ele avançou pessoalmente na sua conduta, no seu pensamento, o quanto ele se reconstruiu, porque hoje nós entendemos a comunidade terapêutica como alguém que, como instituição, tem toda uma estrutura dos 12 passos, psicanalítica, terapêutica, psicólogos contratados, médicos que são parceiros ali através da Secretaria de Saúde, que nos tem ajudado demais aqui em Campo Grande. A estrutura da espiritualidade, então a gente vai avançando. E agora, o Jafar hoje estava me falando aqui, que a gente está com um projeto de ir para Sidrolândia fazer uma apresentação dos meninos lá na Câmara Municipal, levar todos os testemunhos, todo um conceito de comunidade terapêutica, como que é a fisiologia de uma comunidade terapêutica, porque muitas pessoas não conhecem. Conte comigo. E quando o senhor aqui envolvido... Se precisar ir lá em Sidrolândia fazer uma apresentação, eu vou com certeza. O senhor, não só como vereador, né, o que é extremamente importante nesse contexto hoje que nós vivenciamos, mas como médico e também como pessoa, né, envolvido nesse ambiente, compreendendo a necessidade que esse ambiente tem e o vazio que ele tem de informações, porque o senhor tem falado bastante agora aqui conosco sobre a questão da prevenção. Eu também, como advogado, como vice-presidente aqui do Esquadrão da Vida, doutor Sandro, eu quero me dispor, o Esquadrão da Vida e eu pessoalmente quero me dispor para esse projeto teu com as escolas. Poxa, eu estou à disposição aqui para a gente fazer realmente um trabalho. Eu estava falando do GRAF, que é o Grupo de Apoio às Famílias,
O Patrick ele tem dado uma assistência muito forte no GRAF. O que é o GRAF? É justamente essa estrutura que nós toda semana fazemos uma reunião virtual com as famílias, porque o senhor disse bem aí, as famílias, via de regra, são o gatilho ambiental para que o recuperando, que está dentro de uma comunidade terapêutica, quando encerra o plano, o seu tratamento, num ambiente protetivo que ele vive aqui dentro, quando ele volta para a família, às vezes a família é o gatilho para o retorno ao uso ou para a recaída. Então, doutor Sandro, eu quero aqui fazer quase que uma imposição, mas um convite para o senhor estar nos ajudando assim a aprimorar a nossa estrutura conceitual de levar a família a conhecimentos realmente técnicos, científicos, para retirá-las desse ambiente de codependência. Perfeito. A gente vai com o maior prazer. Ajuda. Quando o senhor fala assim, o pastor Saúde já foi um dependente químico, eu vejo que as comunidades terapêuticas têm isso em comum. Em geral, para entender o drama que é a adicção, só passando por ela. Então, em geral, quem está à frente das comunidades terapêuticas são pessoas que já foram dependentes químicos, que sofreram de todos os malefícios e, de repente, você vem hoje aqui no Esquadrão da Vida, não parece que você está numa comunidade em Campo Grande, e muito menos num país subdesenvolvido, latino-americano, de terceiro mundo. Eu convido aos ouvintes que não conhecem o trabalho sério que a gente tem em Campo Grande com as comunidades terapêuticas a visitar. Começa aqui no Esquadrão da Vida. Um lugar organizado, um lugar limpo, as pessoas educadas. A gente sabe que tem um trabalho sério por trás. É por isso que eu, enquanto legislador, a gente tem um apoio e uma demanda, inclusive financeira, por parte nossa em relação às comunidades terapêuticas. Porque a gente sabe que aqui é um trabalho sério, que desenvolve junto com pessoas sérias e que já sofreram muito no passado também. Parabéns pelo trabalho e deixo o meu abraço para o pastor Samir, que eu admiro muito ele, e outros pastores também. Estivemos juntos semana retrasada com o pastor Eliandro, uma pessoa sensacional também. Sensacional, tem feito um trabalho lindíssimo. Para trabalhar com dependentes químicos não é qualquer pessoa. A gente tem que ser muito bem resolvido, você tem que saber lidar com a fase da recaída. Olha, não é para qualquer um. Se não for vocacionado, não fica, doutor Santos. Não fica. Não fica. É que nem trabalhar com crianças especiais lá na PAI, no Cotolengo. É um grupo de pessoas diferenciadas. Sacerdócio. Por exemplo, a psicóloga, por exemplo, a Natália, ela é uma psicóloga, ela faz um trabalho aqui no Esquadrão da Vida, dentro da estrutura científica de formação acadêmica dela. Mas ela é uma sacerdotisa, porque é um trabalho que inspira um esvaziamento além do profissional. Precisa haver uma integração de pessoalidade. Doutor Sandro, eu tenho uma pergunta para o senhor. Via de regra, o conceito científico do uso abusivo de álcool, drogas e do tabagismo é considerado ou entendido como uma doença incurável, progressiva e fatal. Perfeito. E aí o senhor é um homem que tem tido há muitos anos, né, contato com comunidades terapêuticas e tem aí consciência, conhecimento de pessoas como o Samir, por exemplo, Patrick está aqui, e tantos outros, pastor Bruno e o Boy, e tantas outras pessoas, o Adilson, que se recuperaram e estão aí há muitos anos alheio, fora do ambiente do uso da droga e do álcool. O que o senhor tem que falar sobre essa frase para mim como médico, doença incurável, progressiva e fatal? Nós temos as doenças transmitidas e tem um grupo como tuberculose, pneumonia, meningite, bactérias, que a gente teve uma queda absurda da mortalidade delas por conta do surgimento de antibióticos, antivirais, antifúngicos e vacinação. Por outro lado, as pessoas estão vivendo mais, mas não significa que estão vivendo melhor. A gente tem um outro grupo de doenças chamado doenças crônicas degenerativas incuráveis, como diabetes, a hipertensão, o excesso de peso. E uma das doenças crônico-degenerativas que não tem cura, mas tem tratamento, é justamente a dependência química. Entendo. De evolução fatal. Não tem cura, uma vez adicto, para o resto da vida adicto. Entendi. É como se você tivesse desenvolvido um diabetes. O diabético, ele sabe que ele tem que tomar insulina. Entendi. Mas não adianta ele tomar insulina. Ele tem que modificar e ter uma nova
condição de vida, um novo estilo de vida. Ele não pode comer doce nem açúcar, mas ele pode o adoçante. O diabético, ele tem que fazer atividade física diária. Fazer do limão e uma limonada. Entendo. O adicto, se ele fizer uma atividade física, para ele vai ser maravilhoso. Que ele vai estar ocupando a cabeça dele. O adicto, ele não pode, assim como o diabético não pode usar açúcar, assim como o hipertenso não pode com sal, o adicto não pode ter o contato com substância que faz mal para ele. Entendi. E se ele fizer o uso, vai passar pela fase da recaída, que é uma tragédia para ele. Então, assim, uma vez adicto o resto da vida. Não tem cura? Não tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. E o tratamento necessariamente não é só a medicação, não é só a terapia, é mudança de ambiente. Entendo. Agora, independente do senhor, eu ou qualquer outra pessoa ter diabetes, ter hipertensão ou não, é interessante a gente ter um estilo de vida saudável. Perfeito. O adicto tem que ter um estilo de vida saudável, tanto espiritual como pessoal também. Então, o adicto que faz atividade física, que tem uma alimentação bacana, ele vai ter uma qualidade de vida melhor do que a pessoa que não é adicta, que come errado e faz atividade física. Eu sempre falo, aproveita a oportunidade e faz desse limão uma limonada. Entendo. Muito bacana o que vocês têm aqui, ex-dependentes químicos trabalhando, porque sabe exatamente aquilo que o senhor falou. O adicto é mentiroso. Não existe mentiroso melhor do que o dependente químico. Eles falam isso. Doutor, a gente manipula a família, a gente chora, a gente engana, a gente rouba a nossa família quando a gente está dentro de casa. E eu perguntando qual que é a pior parte, né? Eu fazendo pergunta dentro das comunidades de ser um adicto. É usar a droga? Eles falam, não, essa é a melhor parte. É a depressão que vem depois? Não, a depressão que vem depois é horrível. São 2 pontos que eles colocam. A pior parte de ser um dependente químico, de ser um viciado, primeiro, é o preconceito que a sociedade tem em relação a gente. E, de fato, existe. O preconceito, quando chega um adicto para pedir dinheiro, você fica com receio. É uma pessoa que, às vezes, não toma banho, está mal vestida. É normal nós termos, só que a pessoa se sente mal. Esse preconceito que existe em relação à adicção. E o segundo, o que eles sempre falam, doutor, a pior parte, de fato, é o que nós precisamos fazer para conseguir as drogas. Enquanto está dentro de casa, mente, engana, rouba. Quando está fora de casa, aí é pior. Porque muitas vezes, um deles, eu não lembro onde que foi, usou uma expressão assim, pastor, uma boa parte de nós acaba virando cadelinha de traficante. O traficante manda, a gente faz. Por quê? A gente rouba, a gente assalta, às vezes a gente mata, faz coisas tão nojentas que um ser humano normal não faria, para conseguir um pouquinho da droga. Quem que vai querer ver um ente querido nessa situação? Ninguém vai querer um filho, uma filha, uma mãe, um pai nas ruas sendo cadelinha de traficante. Então, assim, eu faço um pedido aqui. Converse com seu filho sobre isso. Você que está nos ouvindo, 1 hora vão oferecer droga para os seus filhos. Seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, ou seja em algumas das nossas universidades. Sim. Independente se é universidade pública ou privada, pastor Antônio, algumas universidades viraram antros de consumo de drogas. Sim. Isso é notório. Baseado em que eu estou falando isso? Eu tenho visitado as universidades. Nós estamos agora fechando, a Secretaria Municipal de Saúde vai fechar um convênio com o CDB. Está em vias para a gente fazer um trabalho lá com os alunos. Perfeito. Porque o próprio pró-reitor falou, olha, a gente vê o consumo de drogas e olha que aqui a gente tem um viés ideológico, espiritual. Sim, espiritual. Universidade Católica. É forte nessa estrutura forte. Lá. Então, eles estão padecendo com isso. E não é porque é universitário que a gente tem que deixar o filho à mercê. O pai, a mãe, o cuidador tem que estar acompanhando o adolescente, inclusive dentro das universidades. Eu vejo assim, doutor, a importância da espiritualidade. Quando o pastor Samir ele foi acolhido na comunidade terapêutica Esquadrão da Vida de Araçatuba, ele chegou lá com um diagnóstico médico ou clínico de 90 dias de vida. Ele tinha enfisema pulmonar e ele tinha uma doença hepática derivada do uso abusivo do álcool. Eu estou me esquecendo o nome agora. Cirrose, fibrose. Cirrose hepática e enfisema pulmonar. E ele foi
curado dessas enfermidades, isso já há 24 anos faz. Então, eu entendo que a única estrutura, porque segundo a ciência, voltando naquela estrutura da doença progressiva, né, e fatal, a única estrutura que consegue trazer uma alteração desse quadro clínico, ou desse quadro, inclusive, científico, desse conceito em relação à adicção, é o poder de Deus. Perfeito. Então, nós temos tido experiências aqui, realmente, durante todo esse período que o Samir tem conduzido o Esquadrão da Vida, nesses já 25 anos de existência, nós temos tido experiências que realmente são fenomenais mesmo, porque são fenômenos, né? São milagres que têm acontecido e que têm tirado esses meninos. O próprio governo federal, quando a RDC 29 é estabelecida, ele reconhece, porque quando há uma autorização legal, até por causa do princípio constitucional da liberdade de culto, quando há uma inserção na lei estabelecendo a espiritualidade como um dos pilares da recuperação da adicção, eu vejo que o governo federal, o governo de um modo geral, né, o legislativo de um modo geral, seja ele em que esfera for, ele reconhece a importância desse fator, e a gente vê nesse fator porque nós estamos na ponta, nós estamos cuidando realmente do adicto, né, no dia a dia ali, no contato físico, não é? No relacionamento pessoal. Então a gente vê que a única fonte que altera esse conceito científico, e que não pode ser negado, porque é um conceito científico baseado em dados, baseado em empirismo, baseado em resultados de pesquisas, a gente vê que realmente a espiritualidade é o poder de Deus. Então nós temos experimentado isso, daí a importância, né, das famílias hoje entregarem os filhos nesse ambiente da espiritualidade. Eu vejo, doutor Sandro, até pelos tantos anos de palestras que fui ministrando, e até hoje faço palestras em escolas públicas e particulares, pessoalmente tenho sido convidado e ido, e até o meu trabalho pastoral e na advocacia eu tenho visto que realmente o poder de Deus, os conceitos espirituais, principalmente da Bíblia Sagrada, que é meu livro de regra e fé, tem alterado a vida das pessoas e tem causado realmente transformações na esfera espiritual, na esfera emocional, doenças psicossomáticas sendo curadas e principalmente na esfera física, como é o vício. Então eu vejo que eu estava conversando em Dois Irmãos do Buriti a semana passada com um rapaz que passou pela comunidade terapêutica, inclusive lá da pastora Sheila, e ele falou o seguinte para mim, falou, pastor Ottoni, eu tenho a seguinte experiência de vida. Às vezes que eu voltei ao uso e que eu recaí na droga, é porque eu me afastei de Deus. Então agora eu estou há muitos anos fora do ambiente da droga, mas eu não me afasto de Deus. Eu tenho isso como princípio e graças a Deus nunca mais recaí. Então a gente vê que realmente a espiritualidade ela é fundamental. Eu quero fazer mais uma pergunta para o Dr. Sandro, para a gente fechar esse primeiro bloco desse programa Resgate no Lar, que é o podcast de quarta-feira da Rádio Resgate, sob a condução do pastor Samir, mas agora ele em viagem me pediu para que viesse aqui. Doutor Sandro, a gente tem visto algumas publicações muito fortes no YouTube, na internet, sobre uma droga que está sendo muito consumida nos Estados Unidos, chamada K9. O senhor tem conhecimento disso? O senhor já ouviu algo sobre isso? Eu já ouvi, mas desconheço os efeitos do K9. Ela é chamada de droga zumbi, né? Ah, sim. O que eu vi... Desculpa, estou com cãibra agora. O que eu vi aqui em Campo Grande é um tal de Zuca, que é a mistura, né, de cocaína. Inclusive, eles estão fumando com Bombril agora, né? Meu Deus do céu. Porque se a gente pode piorar, por que não piorar, né? Então, cada situação, a gente já está numa situação delicada em Campo Grande, mas o K9 eu desconheço. O Campo Grande, a principal droga usada é a pasta base, agora essa Zuca, né? Mas vou procurar me informar. De repente, a hora que chegar, a gente... Doutor Sandro, o senhor tem informação assim do número de pessoas em situação de rua em Campo Grande, estatística, evolução? Nós tínhamos, em 2019, em torno de 1.519 moradores de rua que quebraram um vínculo familiar. A imensa maioria das pessoas que estão nas ruas de Campo Grande, há 5 anos e agora,
sem dúvida nenhuma, são dependentes químicos ou com algum problema psiquiátrico genético. Hoje, 5 anos passados, nós temos 3.882 moradores de rua. Em 5 anos, nós mais do que dobramos. Nós mais do que dobramos o número de moradores de rua com dependência química. Daqui a 5 anos, se nós dobrarmos, nós vamos para mais de 7.500 moradores de rua, o que é um drama para a sociedade, porque são pessoas que não produzem e, para manter o vício, cometem pequenos delitos. Não é um problema só de saúde pública, é um problema de segurança pública, é um problema social. Algo, pastor, precisa ser feito. Eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Há um tempo atrás, um dependente químico adicto entrou dentro de casa e levou uma série de materiais nossos, desde um relógio de parede, eles levam. E o que o dependente faz? Ele vai lá na boca de fumo e troca. Sim. Por droga. Então é algo assim que precisa ser feito e enxergado com mais seriedade, eu acredito. Nós precisamos levantar essa bandeira. Eu tenho certeza que a prefeita está sensível a isso. A prefeita Adriane Lopes esteve comigo, junto com o secretário de Educação, para a gente poder fazer um trabalho para reduzir isso aí. Eu estou muito preocupado. Eu já sofri na pele com isso e acho que não vamos esperar essa situação piorar. São Paulo, Rio de Janeiro, a situação que está passando, perdendo-se o controle. Perdeu. A segurança pública já não tem mais. Onde já se viu que um policial, uma autoridade não pode entrar dentro do morro? Isso é uma inversão de valores. Não estamos indo no caminho correto. Acredito que Campo Grande possa sair na frente e fazer algo diferente, simplesmente copiando algo que tem dado certo em outros países ou em outros estados. Certo. Muito bem. Nós estamos aqui no programa Resgate no Lar, podcast de quarta-feira da Rádio Resgate. Você, ouvinte, está tendo o privilégio aí de ouvir informações extremamente profundas, sedimentadas, né? Dr. Sandro, ele é vereador aqui em Campo Grande, nessa legislatura, ele é médico, ele foi secretário de saúde do município, fez um trabalho belíssimo, vem há muito tempo atuando de forma intensiva nessa massificação de cultura acerca dos malefícios da droga, do álcool e dos fumígenos. Tem sido um soldado a favor do combate ao uso abusivo de álcool, drogas e fumígenos. Então, você está sendo privilegiado hoje aí. Nós vamos agora para um intervalo aqui de 5 minutos, tomar um café sem açúcar e já retornaremos aqui para depois encerrarmos nosso programa com bastantes e mais informações advindas aí do Dr. Sandro, que, por ser médico, ter essa formação acadêmica, tem informações muito profundas acerca dessa estrutura, e o melhor de tudo é você estar ouvindo aí numa linguagem extremamente inteligível, fácil. Então, parabéns para você, continue ligado aí na Rádio Resgate, a rádio que transforma vidas. Olá, ouvintes da Rádio Resgate, voltamos aí com a segunda etapa da nossa programação aqui do nosso podcast Resgate no Lar, que acontece todas as quarta-feiras, no horário de 9 horas. Pastor Ottoni, dando continuidade aí. Pois é, vamos continuar aqui, você ouvinte da Rádio Resgate. Como nós dissemos aqui, o nosso convidado de hoje, Dr. Sandro Benites, médico, foi secretário de saúde do município de Campo Grande, na gestão da prefeita Adriane agora, vereador em exercício. Está aqui conosco hoje falando sobre essa estrutura dos malefícios do uso abusivo do álcool, droga e tabagismo. Uma entrevista excepcional, de excelência, como o Patrick falou agora, alto nível. Agradecemos a Deus pela disponibilidade e pela agenda do Dr. Sandro estar conosco aqui. Na verdade, ele tem uma amizade com o pastor Samir, né? E é uma honra para nós, Dr. Sandro. Eu quero que o senhor continue aí prestando informações, falando principalmente dessa estrutura da prevenção. Nós aqui fazemos também um trabalho de prevenção, Esquadrão da Vida, mas o nosso trabalho é mais realmente de recuperação mesmo, mas o senhor tem o microfone livre para fazer as considerações aí acerca desse tema importantíssimo. Eu vi que classifica, né? O álcool é uma droga separada,
E eu digo que não são todas as pessoas que se tornarão adictas. Eu cheguei à conclusão, estudando e vivenciando, que a mesma droga tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Entendo. Vou dar um exemplo prático. Eu tinha pedra nos rins e precisei fazer morfina para aliviar a minha dor. Pastor, eu tive sensação de morte. A minha alma parecia que estava saindo. Eu nunca senti a alma sair. Daí eu tenho certeza que o ser humano é trino mesmo, porque o corpo ficou e a alma ia pelo pescoço e um espírito parecia que estava... Aí eu falo, como é que alguém consegue ficar dependente de algo que fez tão mal para mim? Até que o ano passado, meu pai, por uma cirurgia de fêmur, fez morfina e para ele foi a melhor sensação que ele teve em 77 anos de vida. Ele falou que voava, flutuava, viu cor que ele nunca viu na vida dele. Então, assim, as pessoas têm efeitos diferentes com a mesma droga. O álcool não é diferente. O senhor nunca vai me ver bêbado, pastor, nunca. Porque se eu tomar um cálice de vinho, me dá um sono que eu durmo antes de ficar bêbado. E o álcool não me apetece. Eu não sinto, eu não gosto do sabor do álcool. Mas isso não é com todo mundo. Tem pessoas que tomam um cálice de vinho e não conseguem parar no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Isso é geneticamente estabelecido. Entendi. Como eu não sei quem vai se tornar adicto ou não, quando a gente faz uma campanha maciça de incentivo ao uso do álcool, um número cada vez maior de pessoas se tornarão dependentes. Esse filtro não é todo mundo que tem. Isso é geneticamente estabelecido. E eu sempre falo que não adianta você ter conhecimento. Conhecimento não muda comportamento. Perfeito. Nunca mudou. Se conhecimento mudasse comportamento, médico não fumava. Enfermeiro não fumava. Dentista não fumava. A gente verdade. sabe dos problemas. Eu exemplifico sempre nas minhas palestras que eu tinha um professor com doutorado em pneumologia que dava aula de pulmão para a gente fumando. E, infelizmente, ele terminou a vida dele com um problema pulmonar. Morreu pelo problema. Ele sabia. Mais do que muitos. Mais do que todo mundo, com doutorado. O cara é especialista em pulmão. Então, não é o fato de você saber que vai ser o suficiente para você... A nicotina e a maioria das drogas, elas agem no sistema nervoso central, no hipotálamo, numa região que a gente chama... que gera prazer. Ele age na alma. E o nosso conhecimento... não é o suficiente. A força de vontade ela é necessária. Entendo. Mas nem sempre ela é suficiente para você se livrar. Entendi. E nós, enquanto sociedade, nós erramos em relação ao cigarro. Hoje, com a campanha maciça de combate ao cigarro, nós conseguimos reduzir o consumo. Porém, um tempo atrás, ainda nesse século, nesse milênio, a gente, para reduzir o consumo de tabaco, veio uma opção errada, que era o cigarro eletrônico, ou vapor. Eu queria dar uma palavrinha sobre isso, Sim. Porque ele é muito mais lesivo ao pulmão do que o cigarro comum. Tanto que é proibida a venda e a comercialização do vapor. É como se você Parece que recentemente agora a Anvisa manteve a proibição da venda, Teve, né? Porque assim, a lesão que o cigarro faz, o comum, ele leva, às vezes, décadas, anos. O vapor não. O vapor é a lesão em algumas... a gente tem um cantor famoso aí que perdeu 1/3 do pulmão direito dele. Eu quero que você, ouvinte da Rádio Resgate, eu vou pedir assim, licença para o Dr. Sandro, para que ele repita essa informação. Para você entender que muitas vezes a gente conversa com jovens, eu tenho tido essa experiência, e ele tem uma frase, né? Tem um chavão comum da juventude, nada a ver, tem nada a ver, não é assim que falam, isso aí é coisa do Google. Não, você vai pesquisar, não é assim. Então eu estou aqui com o Dr. Sandro, ele é médico. Ele trabalha, ele é estruturado nesse ambiente de palestras sobre nocividade de álcool, de drogas, de fumígenos. E eu quero, Dr. Sandro, por gentileza, que o senhor repita para nós essa informação acerca dessa estrutura de cigarro eletrônico que tem desafiado as autoridades, porque a gente vê os jovens usando, mesmo sendo proibido. A gente vê pessoas
fazendo o transporte ilegal disso, do Paraguai para cá, de outros países para cá. Perfeito. Então eu queria que o senhor repetisse para mim, presta atenção, você ouvinte da Rádio Resgate, sobre essa informação que o Dr. Sandro vai falar sobre o cigarro eletrônico. O vapor, o cigarro eletrônico, ele surgiu na expectativa de diminuir o consumo do cigarro comum. Com o avançar dos anos e dos meses, na verdade, ele se mostrou muito mais nocivo que o cigarro eletrônico, que o cigarro comum. O cigarro eletrônico é muito mais nocivo, fazendo lesão alveolar lá no cerne do pulmão de uma maneira muito mais rápida. Por isso que ele foi proibido. O próprio Conselho Federal de Medicina tem uma nota dizendo dos riscos do uso. Não é que a gente ouviu dizer, pastor. Eu ouvi falar. A gente presenciou mortes e perda de função pulmonar de uma maneira muito rápida. Outra modinha que surgiu aqui em Campo Grande um tempo atrás, a minha geração, o pessoal fazia rodinha para usar tereré. Hoje em dia, as pessoas fazem rodinha para fumar narguilé ou narguilé, que é como se você estivesse fumando 100 cigarros. Eu perdi o filho de uma grande amiga nossa, da Débora, que frequentava a mesma igreja que eu. Ele foi acender o narguilé, estourou e ele teve queimadura de 1º, 2º, 3º graus. O nosso SAMU atende pessoas usando narguilé que perderam a vida. Tem jovens que usavam, vou dar um exemplo para vocês, uma jovem de Cuiabá, em família, desde os 13 anos aos finais de semana, com 23 anos, desenvolveu um câncer de pequenas células. No fim, pastor, tudo que é fumado, se eu pegar esse guardanapo aqui, eu dobrar ele e brincar que eu estou fumando, só do fato de ser um papel comum, eu brincar que estou fumando, isso já causa lesão alveolar. Jesus! O cigarro, a maconha, o vapor, o narguilé, é docinho, não faz mal, pelo contrário. É mais lesivo ao pulmão do que o cigarro comum. Entendi. Então, você que tem filho, filha, sobrinho, você que acha que isso aí não vai estar fazendo mal, às vezes as pessoas fumam em família. É melhor estar perto de casa do que longe. É tão lesivo, na verdade, é mais lesivo que o cigarro comum. Não façam isso com o seu pulmão. Para que usar algo que vai causar problema para você ou para sua família? Tem uma informação na internet, né, doutor? Inclusive a USP publicou no jornal dela que 1 hora do consumo de narguilé equivale a 100 cigarros, mesmo. a 5 carteiras de cigarro, 1 hora de narguilé. É um absurdo. E as pessoas usam como se fosse algo cultural. Faz mal, é lesivo. Existem outras alternativas de nós estarmos nos confraternizando, tanto em família como com amigos, que não seja através de um fumígeno. Entendi. Então eu deixo o alerta aí para a nossa população. Evite. Se algo pode fazer mal, para quê? Como é que a mãe dessa jovem de 23 anos vai se perdoar? Poxa, eu usava em família. Sim. Hoje eu estou sem minha querida filha aqui, porque ela desenvolveu um câncer de pequenas células dentro do pulmão, que é letal em 99% dos casos. Entendi. Então, assim, a vida é algo muito precioso. A saúde é o bem mais precioso que nós temos. Sabe, doutor, ouvindo o que o senhor está falando aqui, desde o começo da entrevista, desse podcast, é muito preocupante, porque o senhor falou sobre a droga, depois o senhor pontuou sobre o álcool, agora o senhor fala sobre o fumígeno, de um modo geral, né? Tabaco, mas aí entra também essa questão do vapor e do narguilé, e fica muito difícil a gente mensurar qual que é o pior. É muito difícil, porque como o senhor falou aqui, né, as pessoas respondem de maneira diferente. Né? Eu digo assim, não existe pior e nem menos pior. Se uma folha de papel pode fazer mal, e o pior não é isso. O que eu vejo é assim, o álcool é a droga mais devastadora. Nós fizemos uma campanha maciça para reduzir o consumo do cigarro e tivemos sucesso. A maconha é algo que é fumado, que causa dependência, diminui a vontade e diminui a ambição. E tem gente que quer fazer liberação, indo na contramão. Eu vejo isso como algo que não tem o menor sentido. Nós deveríamos estar preocupados, enquanto sociedade, reduzir o consumo do álcool e não preocupados com a liberação de mais outra droga que pode ser lesiva. Com certeza. Em que mundo que a gente está? Não, é natural.
a maconha é natural. Não, mas a cocaína também vem da coca, a morfina também vem do ópio, da papoula. Então não é porque é natural que não faz mal. Lógico. Mas a maconha é menos pior. Não, uma droga que causa alucinação, uma droga que causa dependência. O senhor ouviu dizer? Não. Eu vivenciei, até a maternidade, que é algo forte, mães abandonando crianças no hospital para ir fumar maconha. Mães abandonando crianças em casa por 2, 3 dias para ir fumar maconha. Essas mães perderam, inclusive, a guarda dos filhos. Até a maternidade, que é algo forte para a maioria, quando você tem droga envolvida, e seja ela qual for, você tem diminuição desse sentimento tão forte quanto é a maternidade e a paternidade. E o uso sequente, né, da maconha, ele transforma a pessoa numa pessoa que tem muito diminuída a sua capacidade de memória, de raciocínio. Perfeito. Ele lesa neurônios, impede a formação de novas sinapses cerebrais, e a maconha, quando usada antes dos 21 anos, aumenta em 300% o risco de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença incurável. Está ouvindo aí, você ouvinte da Rádio Resgate, essa informação? A maconha usada antes dos 21 anos aumenta em 300% a probabilidade de desenvolver uma esquizofrenia. Pesquisa no Google o que é esquizofrenia, que você vai entender o que o Dr. Sandro está falando aí. É uma doença incurável do sistema nervoso central, onde a pessoa tem alucinação e não tem mais volta. Para que eu vou correr esse risco? Passar por uma roleta russa? De jeito nenhum. Agora, quem fumou maconha, ele nunca admite que está viciado, pastor. Eu fumo, mas eu paro a hora que eu quiser. Não é assim. Eu sempre pergunto, você fuma há quanto tempo? A pessoa, há 15 anos. Eu falei, você nunca quis parar? Não é que nunca quis. Não consegue. A maconha tem a capacidade de causar dependência como qualquer outra doutor Sandro, droga. no ambiente acadêmico, a maconha não é vista como droga. A gente tem informações sérias e verdadeiras de professores que estimulam os alunos a fumar maconha para estudar. Eu estou vendo agora, eu estava ali na Solurb fazendo treinamento para mais ou menos 90 pessoas, 90 a 100 pessoas. Incrível, na prevenção. E uma das senhoras falou, doutor, meu filho frequentava uma escola, estava no 9º ano do ensino fundamental, e o diretor chamava ele para ingerir bebida alcoólica na casa dele. Então, assim, às vezes aquela pessoa, por isso que eu falo, criança e adolescente tem que ser acompanhado. Todos nós, de uma maneira geral, pastor, nós temos a necessidade de pertencer a alguma coisa maior que nós mesmos. Sim. Né? Um time de futebol, uma religião, algo. O adolescente tem essa necessidade maior. Se os amigos do seu filho ingerem bebida alcoólica, com certeza o seu filho vai estar ingerindo. Se as amigas da sua filha fumam, no mínimo ela vai experimentar. Certamente. Então, eu digo assim, e o que a filha vai falar para a mãe? Mãe, não é porque ela está fumando que eu tenho que fumar também. História fiada. A necessidade de aceitação no grupo que o adolescente tem é maior do que uma pessoa adulta. Entendo. E é justamente onde o traficante vai. Entendo. Pegar o sistema nervoso central em formação, pegar essa fraqueza que a gente tem nesse período da vida. Acompanhe o seu filho. O vizinho de casa, pastor, ele fazia festa rave. Começava a sexta-feira e terminava a segunda, sem intervalo. Eu subia em cima do muro e via crianças de 13, 14 anos rastejando, de pendurado em árvore, andando de 4, à mercê do traficante. A gente bateu a polícia lá e a gente mandou chamar as mães. Mas como é que sua filha de 13 anos está aqui? Não, doutor, ela falou que ia dormir na casa da amiga. É sempre a mesma história. Na verdade, né, doutor Sandro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi promulgado justamente por causa daquilo que nós chamamos de vulnerabilidade. Perfeito. A criança e o adolescente, ele não tem a formação suficiente para fazer julgamento do certo e do errado. Né? O adolescente, a criança tem que ser acompanhada, tem que ter horário para chegar em casa. Perfeito. Não tem que estar 2, 3 horas da manhã fora de casa, não tem que estar dormindo na casa da amiga sem supervisão. A mãe tem que estar junto, tem que levar, tem que buscar. Tem um país da Europa que o senhor menciona na tua palestra acerca da mudança de mentalidade da juventude. A Islândia era o país que mais usava drogas em relação ao álcool, era o campeão. 42% dos adolescentes usando álcool, o tabaco era campeão europeu e a maconha.
Aí eles implementaram um plano da juventude da Islândia. Eles aumentaram a maioridade penal, incentivaram o esporte, incentivaram a arte e fizeram as palestras e capacitações antidrogas. O país viu que estava indo por um caminho que não ia ter volta. O que a Islândia fez? Opa, se a gente está indo por esse caminho, como nós estamos vivenciando, só piora. Infelizmente. Vamos trabalhar na prevenção, que é a única solução que a gente tem. Hoje é o país que menos fuma, que menos ingere bebida alcoólica, menos usa maconha e que tem os melhores resultados acadêmicos, as melhores notas na Europa. Eles cresceram porque eles tiveram algo que é assim, a noção de nação. Nós pertencemos a uma cidade, a um bairro, a um país. A partir do momento que eu tenho noção de nação, eu começo a ter responsabilidade naquilo que eu posso, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes enquanto cidadão. Eu quero mudar o mundo, eu começo mudando dentro de casa. Eu quero mudar o mundo, tenho que começar a mudar o meu quintal. Eu tenho que ser o exemplo para outras pessoas. Como vocês aqui no Esquadrão da Vida fazem. Se o pastor Samir não for o exemplo, como é que ele vai exigir que as outras pessoas... Ele mostra para todo mundo que é possível eu estar longe das drogas. Perfeito. Né? Mudando atitude, mudando pensamento, mudando comportamento. E agora é interessante, né, o senhor falando aí dessa questão de mudança comportamental em função de um ato do governo. A gente vê que, infelizmente, parece que há um interesse ideológico dentro da política brasileira de que se instale o caos mesmo, né? Porque a gente está segurando uma briga contra a liberação da maconha num país livre e democrático como o Brasil. É um absurdo isso partir principalmente de órgãos governamentais, mais ainda, né, quando nós estabelecemos esse interesse do governo federal, parece que há um interesse em se liberar a maconha, sabendo que isso vai causar uma consequência terrível. A gente pode aprender com os próprios erros, a gente pode aprender de uma maneira mais inteligente com os erros de outros. Todos os países que foram por esse caminho se arrependeram. Inclusive países europeus. Não, vamos liberar. Nos arrependemos. A gente não deveria ter liberado. Então, para que ir num caminho que não... Agora, é o importante, a gente tem que saber escolher os nossos representantes, principalmente em Brasília. Entendi. Né? Nós precisamos, dentro de uma democracia, dentro do jogo das quatro linhas, aprender a de fato, colocar aqueles representantes que de fato nos representam. Sim. Você, ouvinte da Rádio Resgate, obrigado pela tua oitiva aí. Obrigado pela tua audiência. Você está no YouTube aí, no aplicativo da rádio. O Dr. Sandro está falando algo muito importante aqui. Nós participamos ativamente da condução administrativa do Estado através de pessoas. Nós elegemos pessoas, nós outorgamos um mandato. Né? Mandato é uma procuração. O administrador público eleito, ele exerce um mandato. Por que mandato? Porque o conceito dessa palavra é justamente que ele tem um mandatário. E o mandatário de um vereador, de um deputado, de um senador, são seus eleitores. Então, quando você for votar, por favor, pesquise. Fale com o Dr. Google e pesquise qual é o viés ideológico do teu candidato em relação a todos os temas que vão influenciar dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Aborto, drogas, álcool, minoridade penal, uma série de estruturas que você faz pesquisa ali. Se você realmente sabe que tem um mandatário interessado na liberação da droga, você está ouvindo hoje aqui, você ouviu, teve uma aula do que significa as nefastas consequências do uso abusivo do álcool, da droga e dos fumígenos. Então, por gentileza, pesquise para votar, não exerça um sufrágio universal, que nós falamos do voto livre e secreto, em pessoas que vão depor contra os seus interesses e o da sua família. Não vote em quem tem pretensão de liberar droga. É o meu recado para você. Perfeito. Eu vejo assim, muitas vezes a gente, na hora do voto, né? Eu voto porque é meu amigo, eu voto porque é do meu bairro, eu voto porque é meu parente, eu voto porque é da minha igreja, eu voto porque está errado. Nós temos tanta gente boa em Campo Grande. Ao longo desses 4 anos, eu vi tantas pessoas que desenvolvem um trabalho maravilhoso sem exercer uma função pública. Muitas vezes você vê a pessoa não tem cargo eletivo, não tem nada, mas ela desenvolve o trabalho. Sim. De
uma importância fundamental, como é aqui o Esquadrão da Samir Vida. Zayed é um deles. Ele tem cargo? Não, mas faz mais do que muitos de nós. Então eu vejo assim que é importante nós termos representantes de fato, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, tem gente boa em todas as vertentes, mas a pessoa saber e poder escolher alguém que de fato vai representar aquilo que ela pensa. Muito bem, nós estamos encerrando aqui esse programa chamado Resgate no Lar, podcast da Rádio Resgate, dessa quarta-feira, 24 de abril. Eu quero, em nome do pastor Samir Zayed e da pastora Magali, meus pastores, eu quero agradecer o Dr. Sandro por ele ter aberto em sua agenda um tempo de qualidade conosco aqui, nos brindar com a quarta-feira tão rica, tão propícia a informações extremamente interessantes e importantes nessa área em que nós vemos a nação brasileira empobrecida e empobrecendo cada vez mais, porque, infelizmente, Mato Grosso do Sul também, o uso da droga se dá em virtude de ser vizinho de 2 países que tem ali a produção da cocaína e da maconha. A gente é chamado aí no jargão policial como corredor de droga, porque a droga sai da Bolívia e passa pelo Mato Grosso do Sul para atingir outros estados da federação, a cocaína e a maconha do Paraguai. Então nós precisamos assim condensar tudo isso que foi ouvido aqui, pensar, principalmente agora, quando o Dr. Sandro fala da questão do voto, né? Às vezes eu vou votar no cara que é meu amigo. Tem amigo que é preferível você abraçar o cão do que viver junto com ele. Porque tem amigo que vai te levar para o buraco, tem amigo que vai te levar para a droga, para o álcool. Então, realmente, gente, tem assim o voto é livre, mas o voto é secreto. Então, tenha uma consciência, né? Eu abro o microfone para o senhor fazer essas considerações finais, doutor Sandro, e desde já, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui nesse dia. Só gratidão ao senhor, pastor Otoni, ao Esquadrão da Vida, gratidão ao pastor Samir, à pastora Magali, pela oportunidade de estarmos aqui. Sempre que precisar, eu me coloco à disposição. A gente vai abrir espaço na nossa agenda sempre que o tema for a prevenção, o tratamento, a recuperação, o resgate de pessoas que entraram nesse mundo. É a minha bandeira principal enquanto legislador, enquanto secretário de saúde foi também, e eu acho que é um grande problema de saúde pública que sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sim. É o momento de nós darmos as mãos, ficarmos isentos de qualquer vaidade, unirmos forças com a polícia militar, rodoviária federal, polícia federal, exército, marinha, aeronáutica. A gente tem que elaborar uma força-tarefa para a gente tentar reduzir esse mal tão grande, né? Que seja o PROERD, que seja o Ministério Público, o Conselho Municipal, o Estadual Antidrogas. Eu acho que tem que ter uma união de esforços aí para tentar minimizar. Eu já sonhei com uma Campo Grande sem drogas, talvez seja uma utopia, mas aquele sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho. Quando várias pessoas sonham juntos, é capaz de se tornar realidade. Então, mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição sempre. As coisas são impossíveis até que alguém faça, né? Perfeito. Então, muito obrigado, doutor Sandro, Patrick. Eu quero aproveitar essa oportunidade, pastor, e mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que têm acompanhado as nossas programações. Amém. Deus abençoe todos vocês. Quero mandar um abraço para a galera do Mato Grosso do Sul aqui acompanhando esse podcast com o Dr. Sandro, com o pastor Otoni. Um abraço para toda a galera de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro. E vocês aí de Brasília, eu sou feliz com a presença de vocês, Distrito Federal. Um grande abraço aí. Deus abençoe o nosso Brasil, os estados aí que têm nos acompanhado, não somente essa programação, mas toda a programação da Rádio Resgate. Grande abraço. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Valeu.